A Grande Tribulação, parte 3. Tremendas confirmações, amados. O terceiro selo, 14 de maio de 2021. Começa a semana de Daniel. Glória a Deus. Tremendas confirmações. No outro estudo, a gente passou essa notícia muito importante, que o Papa Francisco convidou para o 14 de maio de 2020 todos os políticos da Terra para uma aliança educativa para um novo humanismo. Ou seja, Deus não existe, o humanismo fala disso. Então, neste dia deveria ser apresentado um novo governo mundial. E este evento foi, por causa do Covid, foi adiantado o 15 de outubro de 2020. Ou seja, o 14 de maio é a referência, que é uma data profética. Mesmo que for adiantado, nós precisamos seguir este evento, porque neste evento, o que vai acontecer? Vai ser apresentado o governo mundial. E o Covid foi uma desculpa para ter um governo único mundial, e no qual o governo mundial vai ser apresentado o dono da Terra, o presidente do mundo, o anticristo. Isto é biblicamente chamado o primeiro selo, a abertura do primeiro selo. Literalmente, com este evento, o dia 15 de outubro de 2020, vai se abrir o livro do Apocalipse, que ainda está fechado. E neste dia vai ser apresentado, coroado, o anticristo. Na verdade, Emmanuel Macron se posicionou sozinho como líder do mundo. A gente disse que ele era o anticristo já 3 anos atrás. Agora ele se declarou. E ele recebeu o apoio de todos os 5 países da NATO, que são países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, inclusive a França. E ele resolveu dizendo que vai colocar paz no mundo. Vai resolver todos os problemas do planeta. Sabe? O problema econômico, o problema do Covid. Então ele parece Jesus. E ele claramente não está sozinho. Tem um exército que está trabalhando com ele. Com certeza, um dos mais poderosos é Bill Gates, aquele que criou a Microsoft. Bill Gates está construindo um dispositivo implantável para comprar e vender, não sugere nada, chamado de sistema de entrega de vacinação microneedle. Ou seja, esse é um chip, segundo eles, que vai conter a vacina contra as doenças. Então, na verdade, nós sabemos que este é a marca da besta. Capítulo 13, versículo 8 do livro do Apocalipse. E ele também, Macron, tem esta mulher, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão da Europa. Foi ele mesmo, Macron, que colocou esta mulher. E o 28 de maio deste ano, esta mulher fez uma entrevista muito importante, a mais impactante entrevista que eu escutei neste ano, porque nos revela uma coisa extraordinária que eu vou compartilhar com vocês. Ela está falando que por causa do Covid, dessa doença, todo mundo foi abalado e a partir de hoje o mundo é diferente. Todo mundo precisa trabalhar junto, tudo vai ser globalizado. Até o nosso planejamento, ele está falando, vai falar daqui a pouco, da Europa, vai ser globalizado. Não mais um planejamento europeu, mas vai ser um planejamento do mundo. Ou seja, outros países podem entrar neste planejamento. Vamos escutar ela, a palavra dela. Mas principalmente ela apresenta já Bill Gates, que vai ajudar o mundo neste processo globalizado para voltar à normalidade. Escutamos a palavra desta mulher. Olha, todo mundo precisa ter acesso a esta vacina, porque todo mundo tem necessidade. E olha, Bill e Melinda Gates está ajudando a gente, o mundo inteiro, no Global Fund, ou seja, que todo mundo vai ter, através dessa causa, a farmacêutica, a Gavi, que vai produzir bilhões de vacina incluída dentro deste chip.
Então, ele está fazendo já a publicidade para esse processo nefasto. Vamos escutar a segunda parte, que é aquilo que eu estava lhe dizendo, fundamental. Ele está falando do fundo do dinheiro, essa jornalista. Ela fala nós que nós precisamos doar dinheiro, precisamos fazer muitos trabalhos nos nossos 27 países da Europa, que são 27 países. Mas todos concordam que o caminho para seguir é muito difícil, precisa trabalhar tudo no mesmo sentido. E no orçamento, discute comigo, orçamento de 7 anos da União Europeia, que mais um instrumento de recuperação. Ou seja, o que esta mulher está falando aqui, meus irmãos? Que a Europa vai ter um orçamento de 7 anos do planejamento econômico. Não sugere nada, não se lembra nada. E ela está dizendo que nesse processo, todos os países que querem entrar nesse processo de recuperação de dinheiro, de desenvolvimento da vacina, é um planejamento globalizado de 7 anos que está sendo escrito na Europa, onde Macron colocou esta mulher, que ele é da Europa, da França, entendeu? E o outro aliado, agora vamos descobrir este orçamento de 7 anos, qual é o sentido. Ele, Emmanuel Macron, encontra no OMS. Vamos escutar o secretário falando sobre esse assunto da Europa, a função da Europa neste tempo. A União Europeia está em uma posição única para fortalecer a liderança global na definição do novo normal, como parte da recuperação global. Esperamos que a região lidere o caminho para melhorar a recuperação, fortalecendo também sua união. Entendeu, povo? Então, a liderança global na definição da nova ordem mundial está nas mãos da Europa. E a Europa está preparando um orçamento de 7 anos para guiar o mundo. E que vai apresentar este orçamento? Vamos chamar com o nome bíblico, este pacto de 7 anos, meus irmãos. Eu fui procurando o que é esse orçamento a longo prazo. Observe, o orçamento da União Europeia a longo prazo, também conhecido como quadro financeiro plurianual de vários anos, estabelece o limite de quanto dinheiro a União Europeia pode gastar durante um período pelo menos de 5 anos em políticas diferentes. Ele foi sempre de 5 anos, mas a partir do próximo ano, esse orçamento foi estabelecido por 7 anos. E o que tem a ver esse orçamento com a palavra de Deus? Tudo espiritual, meus queridos. Observe bem. Daniel 9, 27 relata isso. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. 7 anos. Quem é esse ele? O anticristo que está na nossa frente, que é Emmanuel Macron. É o pacto de 7 anos, é o orçamento da União Europeia que está preparando a partir do 2021. Meus irmãos, a profecia de Daniel de 7 anos, que é a semana da tribulação de 7 anos, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então ele firmará aliança com muitos, não com todos, por 1 semana. Ou seja, vamos ver coisa extraordinária daqui a pouco. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que está dizendo aqui? Que a vinda do anticristo será precedida das manifestações do anticristo. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, que o templo vai ser reconstruído, meus irmãos. E quando vai acontecer? Com certeza absoluta, eu posso lhe dizer que o 14 de maio de 2021 vai começar a semana de Daniel e vai ter o início da construção do templo, do terceiro templo de Salomão.
Meu Deus do céu, a palavra de Deus se cumprindo diante de nós. Abrimos nossos olhos, vamos divulgar a notícia, vamos nos alegrar. O Senhor está voltando. E por isso que o 1º de abril de 2019, Jair Messias Bolsonaro, abençoando Israel com esta assinatura, querendo que o templo seja reconstruído, vai ser abençoado. Ele é o nosso Brasil. E esta aliança, o Brasil não tem somente com Israel, mas também com os Estados Unidos. São 3 países que têm a mesma matriz, que é Israel. E a palavra de Deus nos ensina que Deus vai abençoar o país, as pessoas, que vai abençoar Israel. Por isso que nós precisamos orar pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, apoiar ele. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bolsonaro avalia a saída do Brasil da OMS, seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América. Irmãos, você está entendendo que o pacto de 7 anos que vai apresentar Emmanuel Macron não é subscrito de todos, com muitos farão pacto. E se, como já saiu os Estados Unidos da América, sai também o Brasil, o microchip não vai entrar neste país. Não vai entrar porque não todos, muitos vai aceitar a marca da besta. Mas se nós ficamos firmes, orando pelo nosso presidente, orando pelo nosso Brasil, o Brasil não vai entrar nesta armadilha do inimigo. Abre os olhos, meus irmãos, compartilhe tudo isso, pelo amor de Deus. E também, o dia 8 de março, Donald Trump chamou Jair Messias Bolsonaro, nos Estados Unidos, para assinar um acordo de cooperação militar. Tudo isso tem um sentido espiritual. Sabe por quê? Porque, como nós estudamos outra vez, o segundo selo, ou seja, após que Macron será eleito governador do mundo, vai começar a Terceira Guerra Mundial, porque ele foi dado uma grande espada a esse cavaleiro vermelho que tirasse a paz da terra, meus irmãos. E os homens vão se matar um com o outro. Então o mundo se está preparando pela Terceira Guerra Mundial. Isso é profético. Tem Jesus mesmo relatou no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas, de estes acontecimentos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, reino do bem, reino do mal, contra reino do mal. Então, o reino do bem são 3 países até hoje: Israel, Estados Unidos da América e Brasil, meus irmãos. É uma guerra, não vai ser uma guerra nuclear, mas uma guerra feia que vai acontecer logo depois, outubro deste ano. Você se lembra que nós falamos que os Estados Unidos tinha já preparado uma falsa exercitação militar na Europa, próprio porque quando Israel vai começar a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos já vai estar pronto na Europa, apoiando Israel. Os Estados Unidos retoma exército militar na Europa após pausa da pandemia. Ou seja, os soldados, 90% do equipamento está já na Europa, não voltou por causa do Covid, porque os Estados Unidos da América sabe que vai apoiar Israel e vai ter uma guerra no final deste ano, provavelmente. E por isso os Estados Unidos, até nesta falsa exercitação militar, mandou esses aviões com armas nucleares, próprio porque eles querem fazer uma guerra, mas não vai ser uma guerra nuclear. Sabe por quê? Porque Emmanuel Macron, novamente, ele vai se levantar e vai parar com esta guerra. E ele vai permitir a Israel de construir o próprio templo, que vai começar, como eu disse, já o 14 de maio de 2021. Ou seja, quando vai começar também aquele pacto de 7 anos que muitos vai compartilhar, mas não todos. E
nós lemos na palavra de Deus que naquele momento Macron vai ser o homem mais amado do mundo, porque ele vai concluir com a guerra e vai ter já resolvido falsamente o problema da crise do Covid e o problema da crise econômica. Então, o mundo inteiro vai adorar ele. Sabe quem não vai adorar esse homem? Somente aquele que tem escrito o próprio nome no livro da vida. Então, se você está acreditando em tudo isso, o seu nome está escrito no livro da vida. Dá glória a Deus bem forte. Então, 14 de maio de 2021, vai se abrir o terceiro selo também. Que é o quê? O início da tribulação. Que nós lemos que vai ter uma grande carestia. Por que uma grande carestia? Vamos ler exatamente quando vai tocar a primeira trombeta, o que vai acontecer. Os 7 anjos com as 7 trombetas. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Observe. 14 de maio de 21. O início dos 7 anos de tribulação. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva. Esse gelo caiu um ano passado na Europa. Nunca aconteceu antes. Um gelo de um tamanho tão grande. Olha esse vídeo. Olha o resultado que causou esta chuva particular. Em toda a Europa foram milhares de carros destruídos. E haverá fogo. Observe este vídeo que foi gravado no Egito. Que está extraordinário nesse vídeo. Esse árvore queimaram como uma vela por causa da quintura. 63 graus. 63 graus de quintura. Nunca aconteceu antes. Misturado com sangue. Muitos animais até hoje morreram por causa dessa saraiva, deste clima terrível que mudou incrivelmente, e vai ter muito sangue que vai ser derramado. Queimou-se a terceira parte das árvores, ou seja, as árvores que não têm a raiz funda vai morrer. E toda a erva verde foi queimada. Esta é a prova que vai ter uma falta incrível de alimento, uma grande carestia, como declara exatamente o terceiro selo. O aquecimento global não existe? Tem outra pergunta, se inteligente, pelo amor de Deus. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terceira parte do mar. E morreu na terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terceira parte dos navios. Então, esta é uma montanha que, segundo a Escritura, vai cair na terra. Sendo que a primeira trombeta vai tocar, vai passar 12 meses. Cada trombeta tem um tempo diferenciado. Porque para ter uma carestia no planeta todo, vai passar um ano inteiro, sem chover, etc. Então, se a tribulação começa o 14 de maio de 2021, maio de 2022, depois que termina a primeira trombeta, que toca a segunda, vai cair, segundo a Escritura, uma montanha no mar. Se você não acredita em tudo isso, procure no Google e escreve montanha, asteroide que pode cair na Terra, maio de 2022, e vai aparecer isso. O começo do fim vai ser em maio de 2022, avisa a NASA. Isso foi publicado 16 de novembro de 2019. No dia 6 de maio de 2022, o grande asteroide GF1 poderá se chocar com a Terra, com grande poder de destruição. A força da explosão será equivalente a cerca de 15 bombas atômicas com a que explodiu sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.
Hoje, segundo a NASA, a certeza é de que haverá uma catástrofe. Então, posso lhe acrescentar que pode procurar na internet que a NASA está construindo um míssil juntamente com a Europa para enviar contra esta montanha para tentar enfermar ela, de quebrar esse asteroide. Mas com certeza ele não vai conseguir, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Abertura do quarto selo. E a partir daqui por diante do quarto selo vai ter sangue, vai ter morte, vai ter fome, vai ter muita coisa triste neste mundo que vamos observando através próprio da trombeta. Então, queridos, não quero nem ler o que vai acontecer, porque é destruição após destruição. Quando vai tocar o anjo a terceira trombeta e assim por diante. Mas olha aqui, o quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terceira parte do sol, o sol vai perder a sua luz, meus irmãos. E nós estamos aqui. E Jesus está dizendo, eu estou voltando, eu estou voltando. Cada toque de trombeta, Jesus está dizendo, eu estou voltando, o tempo está acabando. E assim vai acontecer com a quinta trombeta. E a gente entende que a quinta trombeta vai passar por 5 meses. Por isso eu disse que cada trombeta tem um tempo diferenciado das outras. Então, mas de qualquer maneira vai ter destruição. É Jesus dizendo, eu estou voltando, querido. Volte para casa, se arrependa. E que se você está firme no caminho do Senhor, fale que Jesus está voltando para este mundo que está perecendo. E a sexta trombeta vai tocar. Isso significa que antes de Jesus Cristo voltar, vai ter uma guerra que vai morrer uma terça parte dos homens, dos exércitos da terra. E João contou o número dos soldados, que era 200 milhões. Meus irmãos, vai ter uma guerra terrível. O mundo vai se matar um com o outro, querendo obedecer ao seu pior inimigo. E não esperando na vinda de Cristo que vai estar tão próxima. E Jesus está dizendo até na sexta trombeta, eu estou voltando, meu filho, não faça isso, eu te amo de um amor eterno. Queridos, o mundo perece por falta de conhecimento. Falta pouco tempo para Jesus Cristo voltar, é absolutamente verdade. Estamos prontos para viajar? Cada um de nós sabe a própria condição espiritual. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que seja havido por dignos de evitar todas essas coisas que há de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Na próxima, última parte, vamos ver a volta de Cristo. Amém? Deus abençoe todos. Compartilhe se você acha tudo isso que está certo, segundo o relato bíblico. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.